Bem-vindos à aula 75, capítulo 9, o papel das ideias. E o papel das ideias, o item 3 é o poder. Como se dá o poder? De onde emana o poder? O que é o poder? Na visão mincessiana. Não é isso? Então, como sempre, compartilhando aqui já nosso PDF, para que fique mais fácil para todos ler. O poder. A sociedade é um produto da ação humana. A ação humana é conduzida pelas ideologias. Ora, a sociedade é um produto da nossa ação, que não é perfeita. E a gente segue as ideologias que a gente acha que são as razoáveis para nós, as verdadeiras para nós. Portanto, a sociedade, qualquer ordenamento concreto dos assuntos sociais, são fruto de ideologias. As ideologias não são, como supõe o marxismo, o produto de certo estágio da sociedade. Nada disso. Seguramente os pensamentos e ideais do homem não são uma realização de indivíduos isolados. Não são. Nossos pensamentos não são só nossos, puramente nossos. O próprio pensamento só prospera através da cooperação entre os pensadores. Nenhum indivíduo poderia fazer progredir o seu raciocínio se tivesse necessidade de repensar tudo de novo. Se a gente não conhecesse nada quando nasce, ninguém nos ensinasse nada. Quem está nos ensinando está ensinando um arcabouço de tecnologias, de gerações. O homem só pode avançar seu pensamento porque seus esforços se apoiaram sobre os de gerações passadas, que forjaram as ferramentas do pensamento, os conceitos e as terminologias e formularam os problemas. Ou seja, Mises fala nessa frase o quê? Aquilo que Isaac Newton falou. Só vi mais longe porque estava sobre ombros de gigantes. Toda a ordem social existente foi pensada e imaginada antes de ser realizada. Peraí. Então, alguém planejou isso? Esta procedência temporal e lógica do fator ideológico não significa que alguém formule um plano completo de organização social, como supõem os utopistas. Tem nada a ver com isso. O que é pensado antes não é um sistema integrado de organização social que ajuste as ações individuais. O que é e tem que ser pensado antes são as ações de indivíduos em relação aos seus semelhantes e as de grupos de indivíduos já formados em relação a outros grupos. É como agirmos uns com os outros. Só isso foi pensado antes. Antes de um homem ajudar seu semelhante a cortar uma árvore, tal cooperação tem de ser imaginada. Antes de se efetuar um ato de escambo, a ideia de mútua troca de bens e serviços tem de ser concebida. Não é necessário que os indivíduos tenham consciência do fato de que essa reciprocidade resulte no estabelecimento de laços sociais e na formação de um sistema social. Não é necessário. O indivíduo não planeja e executa ações com o propósito de construir uma sociedade. É a sua conduta e a correspondente conduta dos outros que geram os corpos sociais. Todo ordenamento social existente é o produto de ideologias previamente pensadas. Numa sociedade, novas ideologias podem surgir e suplantar as mais antigas, e assim transformar o sistema social. Não obstante, a sociedade é sempre a criação de ideologias anteriores, tanto no sentido temporal como no sentido lógico. Então, vamos deixar isso igual. Numa sociedade, novas ideologias podem surgir e suplantar as mais antigas e assim transformar o sistema social. Não obstante, a sociedade é sempre a criação de ideologias anteriores, tanto no sentido temporal quanto no sentido lógico. Então, pessoas que querem deturpar a sociedade estão formulando ideologias que encantem as maiorias para que se veja refletido no sistema social futuro. A ação é sempre dirigida pelas ideias. Realiza o que foi antes pensado. Se atribuirmos um caráter antropomórfico para a ideologia, podemos dizer que ela tem poder sobre os homens.
Poder é a faculdade ou a capacidade de dirigir ações. Em geral, dizemos apenas que um homem ou um grupo de homens é poderoso. Assim sendo, poder se define como a capacidade de dirigir a ação de outras pessoas. Poder se define como a capacidade de dirigir a ação de outras pessoas. Quem tem poder deve-o a uma ideologia. Somente as ideologias podem conferir a um homem o poder de influenciar a conduta e a escolha de outras pessoas. Alguém só pode vir a ser um líder se estiver apoiado em uma ideologia que torne as outras pessoas dóceis e submissas. O poder, portanto, não é algo tangível nem material, mas um fenômeno moral e espiritual. E aí ele explica, por exemplo, o poder de um rei repousa sobre o reconhecimento da ideologia monárquica por parte de seus súditos. Quem usa o seu poder para comandar o Estado, isto é, o aparato social de coerção e compulsão, governa. Então, governa. Então, quem usa o poder para comandar o Estado, governa. Governar é exercer o poder no corpo político. O governo apoia-se sempre no poder, isto é, no poder de dirigir as ações de outras pessoas. Certamente é possível estabelecer um governo baseado na violenta opressão de pessoas relutantes. O traço característico do Estado e do governo consiste no uso da coerção violenta ou na ameaça de usá-la sobre aqueles que não estão dispostos a ceder voluntariamente. Mas mesmo esta opressão violenta também se baseia no poder ideológico. Quem pretende aplicar a violência necessita da cooperação voluntária de algumas pessoas. Um indivíduo que só possa contar consigo mesmo jamais poderá governar por meio da violência física. Um gangster pode dominar uma pessoa mais fraca ou desarmada, mas isso não tem nada a ver com a vida em sociedade, é uma ocorrência antissocial. Então, o indivíduo que só possa contar consigo mesmo jamais poderá governar por meio da violência física. Necessita do apoio ideológico de um grupo a fim de subjugar outros grupos. O tirano precisa ter um séquito de adeptos que obedeçam voluntariamente às suas ordens. Esta espontânea obediência lhe proporciona o aparato necessário para dominar os demais. O sucesso ou o fracasso de sua dominação depende da relação numérica de dois grupos, dos que o apoiam voluntariamente e dos que ele domina pela força. Embora um tirano possa governar durante algum tempo, apoiado numa minoria, estando essa minoria armada e a maioria não, em longo prazo, uma minoria não consegue manter submissa a maioria. Os oprimidos farão uma rebelião para se libertarem do jugo do tirano. Isso é importante, pessoal, para a gente deixar gravado, mas seria importante gravar, na verdade, todo esse parágrafo. Guardem essa parte, como eu gosto de fazer. A página 234 do Mises contém, logo no seu início, o porquê as tiranias baseadas na opressão, na força, não se mantêm indefinidamente. Um sistema durável de governo tem que estar baseado em uma ideologia aceita pela maioria. O verdadeiro fator, as forças efetivas que sustentam o governo e que atribuem aos governantes o poder de usar violência contra grupos minoritários renitentes. Então, o verdadeiro fator, que é tudo isso que eu acabei de ler, é essencialmente ideológico, moral e espiritual. Os governantes que não reconheceram este princípio básico de governo e, confiando na suposta invencibilidade de suas forças armadas, menosprezaram o espírito e as ideias foram finalmente depostos por seus adversários. Então, todo governante que não reconheceu o princípio básico de governo, que é ser sustentado por ideologias que amansem a multidão, e confiaram na suposta invencibilidade de suas forças armadas, então menosprezaram o espírito e as ideias, foram sempre depostos por seus adversários. A interpretação muito comum em diversos livros sobre política e história
que afirmam ser o poder um fato real, não dependente de ideologias, é um equívoco. O termo realpolitik só tem sentido se usado para designar uma política que considere ideologias comumente aceitas, em contraste com uma política baseada em ideologias não muito conhecidas e, portanto, inadequadas para servir de base a um sistema durável de governo. Quem interpreta o poder como sendo o poder físico ou real de se impor e considera a ação violenta como a própria origem do governo, vê as coisas do ângulo estreito de um oficial subalterno no comando de uma unidade do exército ou da polícia. A estes subordinados é atribuída uma tarefa específica na estrutura da ideologia dominante. Seus chefes confiam para a sua responsabilidade tropas que não apenas estão equipadas, armadas e treinadas para o combate, como também estão imbuídas do espírito de obediência para as ordens recebidas. Por isso que os militares ficam lá marchando, ouvindo ordens, aprendendo a obedecer. Se não obedecem, são expulsos, pagam pena, são presos, porque não podem pensar fora da caixa. Os comandantes dessas unidades menores consideram este fator moral como algo natural, porque eles também estão animados pelo mesmo espírito e nem mesmo podem imaginar outra ideologia. O poder de uma ideologia consiste precisamente no fato de que as pessoas a ela se submetem sem hesitação e sem escrúpulos. Para o chefe do governo, entretanto, as coisas são diferentes. Ele precisa esforçar-se para preservar a moral das Forças Armadas e a lealdade do resto da população, uma vez que estes fatores morais são os únicos elementos reais sobre os quais repousa a duração do seu domínio. Seu poder definha se a ideologia que o suporta perde a força. Eu sempre digo, os primeiros a trair são o alto escalão dos militares que, se não estiverem em consonância como barreira ideológica, o governante cai. Por isso que você precisa ser um bom governante. As minorias também podem, às vezes, assumir o poder por meio de uma maior capacidade militar e estabelecer assim o domínio. Mas tal situação não pode ser duradoura. Se os conquistadores vitoriosos não conseguirem converter logo o sistema de dominação pela força num sistema de governo consentido pela adesão dos governados a uma ideologia, então sucumbirão em novos combates. Todas as minorias vitoriosas que estabeleceram um sistema de governo duradouro conseguiram prolongar o seu domínio por meio da adoção de uma ideologia, ainda que tardiamente. O Império Romano se prolongava, se conquistava e já colocava sua cultura de paz romana, com direito, com uma pseudo-democracia local, justamente para manter o povo dizendo o que nós temos hoje é melhor do que nós tínhamos antes. Ah, todas as minorias vitoriosas que estabeleceram um sistema de governo duradouro conseguiram prolongar seu domínio por meio da adoção de uma ideologia, ainda que tardiamente. Legitimaram sua própria supremacia, seja adotando a ideologia dos vencidos, seja transformando-a. Quando não ocorre nenhuma nem outra destas duas hipóteses, o grande número de oprimidos desaloja a minoria opressora, quer por rebelião aberta, quer através da silenciosa, mas constante pressão das forças ideológicas. Nós vamos ver lá no final, página 700 e pouco para frente. Muitas das grandes conquistas históricas puderam durar porque os invasores se aliaram às classes da nação derrotada que tinham respaldo de ideologia dominante e assim foram considerados como governantes legítimos. O próprio Império Romano, quando toma Jerusalém, tem certo apoio dos judeus da mais alta casta que fazem a pergunta para Jesus: é correto pagar imposto ao imperador romano? Se Jesus dissesse não, levavam Jesus para o imperador romano. Foi esse o sistema adotado pelos tártaros da Rússia, pelos turcos nos principados do Danúbio e em grande parte da Hungria e da Transilvânia, pelos ingleses e holandeses nas Índias Orientais. Um número relativamente insignificante de ingleses podia governar muitas centenas de milhões de indianos.
Porque os príncipes indianos e a aristocracia proprietária de terras viam na dominação inglesa um meio de preservar seus privilégios e lhes transferiam o apoio que a ideologia aceita pelos indianos, em geral, dava para a sua própria supremacia. O Império Britânico na Índia foi estável enquanto a ordem social tradicional tinha aprovação da opinião pública. A Pax Britânica salvaguardava os privilégios dos príncipes e dos latifundiários e protegia as massas das agonias de guerras entre principados e de guerras intestinas de sucessão. Nos dias de hoje, a infiltração de ideias subversivas provenientes do exterior pôs fim para a dominação inglesa e para a ameaça de preservação da sua antiga ordem social. Está dizendo lá, o autor se refere à década de 1940, quando este livro foi escrito. Algumas vezes, minorias vitoriosas devem o seu sucesso a uma superioridade tecnológica. Isso não altera a questão. Em longo prazo, não é possível impedir que a maioria tenha acesso para as melhores armas. Foram fatores ideológicos e não o poder de fogo de suas forças armadas que garantiram o domínio inglês na Índia. A opinião pública de um país pode estar tão dividida ideologicamente que nenhum grupo seja suficientemente forte para estabelecer um governo durável. Surge então a anarquia. As revoluções e os conflitos internos tornam-se permanentes. Eu vou explicar isso. A nota de rodapé de 7 diz o seguinte: estamos lidando, neste caso, com a preservação do domínio de uma minoria europeia em países não europeus, quanto às possibilidades de uma agressão asiática ao Ocidente vir adiante. Mas vamos ler de novo essa questão e vamos usá-la para como o mundo no moderno contemporâneo usa. A opinião pública de um país pode estar tão dividida ideologicamente que nenhum grupo seja suficientemente forte para estabelecer um governo durável. Surge então a anarquia. As revoluções e os conflitos internos tornam-se permanentes. Vamos pensar que algumas pessoas viram que dividir para conquistar pode ser uma boa coisa. E se o governo é aquele que detém o poder de colocar a ordem usando força e coerção, se você divide demasiadamente toda a sociedade em várias ideologias, você justifica a existência do Estado para reprimir forças que podem estar fazendo coisas que estão fora da lei, que todos aceitam, mesmo quando essas leis escritas não são aceitas por ninguém, ideologicamente falando. A Constituição Federal de 1988 do Brasil, ela não é aceita por ninguém ideologicamente falando, a não ser por aqueles que se beneficiam dela, o próprio Estado, as pessoas que trabalham no Estado, juízes, promotores. O restante não vai aceitar, se pudesse decidir por si mesmo. E esse é o ponto, né? Bom, o item 3 tem um subitem, o tradicionalismo como uma ideologia. E nós vamos, então, encerrar aqui esta aula, para que, então, possamos prosseguir no nosso curso. Tá certo? Até a próxima aula.